Motivação e liderança. Você sabia que esses são os dois temas mais estudados na história da organização? Na verdade, se a gente voltar um pouquinho no tempo, a gente vai perceber que a história da organização, da administração e da motivação praticamente caminham juntos. Há 100 anos, os cientistas, teóricos, professores buscam respostas para entender o que é que faz com que as pessoas se motivem. Se a gente voltar um pouquinho, é fácil da gente entender. Lá em 1900, com a Revolução Industrial, a gente precisava que o trabalhador aumentasse muito sua produção. Quando a gente fala de Revolução Industrial, nós estamos falando em produção em massa. Ou seja, essa pessoa, esse trabalhador, precisa produzir, e muito. Então, as pessoas começam essa investigação. O que é preciso fazer para que esse novo trabalhador continue e consiga cada vez produzir mais? E sabe o que é mais incrível? 100 anos depois, a gente continua com as mesmas perguntas. 100 anos depois, a gente ainda não tem essa resposta. Mas se a gente olhar um pouquinho nos dias de hoje e olharmos como estão as organizações no dia de hoje, a gente talvez tenha uma dúvida. Será que aquelas questões do passado, ou seja, do trabalhador estar motivado para produzir muito, ainda faz sentido? Dá uma olhadinha. Normas, procedimentos, maquinário, automação bancária, controle de qualidade, ISO 9000, responsabilidade, autoridade, o fantasma do desemprego. Será que com tudo isso a gente ainda precisa da motivação do trabalhador para garantir uma alta produtividade? Pois é, por incrível que pareça, nunca esse tema foi tão atual. Nunca responder a essas questões foi tão necessário. Sabe por quê? Tudo isso que eu falei das máquinas, dos equipamentos, das normas, controle de qualidade, automação, tudo isso hoje, todas as empresas têm. Aquilo que era um desafio há 100 anos atrás, hoje não é mais. Todas as organizações estão automatizadas. Até as micro e pequenas empresas hoje possuem sistemas que aumentam a sua produtividade. E aí? O que sobra então para nesse mercado tão moderno, tão produtivo, uma empresa se diferenciar da outra? Você já sabe a resposta. É o trabalhador. Mas o que isso tem a ver com motivação? Que é o que a gente está falando, o que isso tem a ver com liderança? A questão é que nesse mercado em que as empresas estão muito parecidas, elas precisam se diferenciar de alguma coisa. A máquina eu compro. Um produto novo, rapidamente eu copio. E aí? Como é que eu vou me diferenciar do meu concorrente? Inovação e qualidade no atendimento. São esses os dois grandes desafios da organização moderna, da sociedade moderna. Não mais a produtividade que nós tínhamos há 100 anos atrás. Muito bem, criatividade, inovação e qualidade no atendimento. Quem faz isso? Você conhece alguma máquina? Nós não temos. Quem faz isso é o trabalhador. Agora, um trabalhador para se comprometer, para atender um cliente com excelência, para usar toda a sua capacidade, sua criatividade, sua força de vontade a favor da organização, para inovar os produtos e os processos da organização, esse trabalhador não pode estar na empresa só para seguir a norma, só para seguir o procedimento, só para operar a máquina, só porque o certificado ISO exige que ele faça. Essa pessoa tem que estar motivada. Só pessoas motivadas conseguem dar esse diferencial para as organizações. Muito bem, isso é o lado da empresa. Isso é o que ela precisa. Agora vamos olhar o lado do trabalhador. Como é que fica essa questão da motivação para o ser humano? Você deve me falar, isso é papo de professor e de empresário, porque o que o trabalhador quer mesmo é salário, é dinheiro. Será? Será que realmente o que nós queremos é apenas o salário? Para pensar um pouquinho. Você sabe que a resposta é não.
Você quer muito mais do que o salário para se comprometer, para acordar segunda-feira de manhã e, pô, bacana eu poder ir para o meu trabalho, para vestir a camisa, para pensar no seu futuro, para fazer planos dentro dessa organização. Você precisa mais de salário, você quer mais do que dinheiro. Eu também quero mais do que dinheiro. Nós precisamos de pessoas motivadas, nós queremos ser motivados. Mas onde é que entra a liderança nessa história, já que o nosso tema é motivação e liderança? Assim como as teorias motivacionais, as teorias de liderança também são inúmeras. Tá? Nós temos a teoria do perfil ideal, dos traços de liderança, liderança situacional, liderança estratégica, são várias. Agora, tem algumas perguntas que a gente já pode responder. Existe líder democrático ou só democrático ou eu posso ter um líder autoritário? Eu posso desenvolver a liderança? Existe realmente diferença entre chefia e liderança? Se a gente pudesse aprofundar, nós íamos responder essas questões. Mas para entender a relação entre motivação e liderança, eu quero pegar essa última pergunta. Existe realmente diferença entre chefe e líder? Para entender essa relação, vamos voltar um pouquinho quando eu falava de motivação. Lembra que eu dizia que hoje as organizações possuem uma série de instrumentos para garantir a produtividade? Falei de máquinas, de equipamentos, de procedimentos, falei de normas, falei de autoridade, falei do medo do desemprego como formas de garantir a produtividade. Então, o que isso tem a ver com o conceito de liderança e com a diferença entre chefia e liderança, que foi o que eu perguntei agora há pouco? A diferença é que o chefe é aquele que sabe usar esses instrumentos organizacionais para fazer com que o trabalhador trabalhe, para fazer com que o trabalhador faça aquilo que precisa ser feito. Mas e o líder? E o líder? O líder, a diferença do líder é que ele consegue mobilizar as pessoas para que elas queiram fazer aquilo que precisa ser feito. O chefe faz com que as pessoas façam o que precisa ser feito. O líder leva as pessoas a quererem fazer aquilo que precisa ser feito. Então, espero que vocês consigam enxergar como esse papel do chefe, do líder, está relacionado com a motivação e a importância desses dois temas para a organização moderna. Até a próxima.